Boa noite, irmãos. Todos na paz? Amém. Me falaram que tem irmãos de Gramado conosco. Gostaria que se colocasse de pé, não sei quem está junto, mas é a Leila, não sei se o marido, o filho. Onde vocês estão? Por favor. Opa, toda a família. Tá bom. Eu tenho aqui na frente o cunhado e a irmã do Sete. Por favor, fiquem em pé. Eu também, o Oswaldo, não sei quem está com o Oswaldo, fique de pé também. A esposa, são bem-vindos. Tem mais alguém da cidade nos visitando? Ou de fora? Por favor, fique de pé também, nós queremos te saudar também. Mais alguém? Lá em cima, olha que bonito. Pode ficar em pé, ok? Meus queridos, vocês são bem-vindos. E, por favor, bebem água e vocês voltem de novo. Hein? Deus abençoe vocês, muito obrigado. E eu também quero poder sentar, eu quero agradecer os nossos irmãos e irmãs, que a gente fez um pedido para ajudarem a comprar as pedras. E, graças a Deus, nós essa semana estamos fazendo o pagamento. Deu tudo certo. Além das pedras, deu para pagar também o frete. Então tá bom, vai ser muito bonito. Os irmãos ajudaram a escolher o que eles queriam e vai ser bom, vai ser um cartão. Depois se vê colocar no lugar. Ok? Eu quero que você abra sua Bíblia em Salmos, no capítulo 8, 4 a 9. Nós queríamos ouvir a irmã do Sete, mas ficou com medo. Ela disse que precisa muito tempo para falar, daí não sabia como parar ela. Então hoje ela vai ficar, nós vai ser outro momento. Vamos criar uma estratégia para parar ela, né? Porque tem muita coisa para falar. Encontramos? Pergunto. Que é o homem para que com ele te importes? E o filho de Adão para que venhas visitá-lo? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, tudo sujeitaste debaixo dos teus pés. Todos os rebanhos, manadas, animais, selvagens e também as aves do céu, os peixes do oceano e tudo que percorre as correntes marítimas. Senhor, nosso soberano Deus, como é majestoso o teu nome por toda a terra. Amados queridos, quando eu li essa palavra, algo dentro do meu coração me grita a toda semana do favor imerecido que Deus deu para nós. Mas olhando para esses versículos, só quero ter um momento de pensamento. Essa palavra fala da origem. Quando Deus criou o céu e a terra, depois criou o homem e colocou no jardim. E essa ordem foi dada ao homem. Tudo que veio existir depois, o inimigo é impostor que penetrou dentro daquilo que Deus ordenou. Amados, quando nós olhamos esse princípio que ele falou, de liderança, de assumir, de ser, de liderar, de fazer, de conquistar, destruir, implantar, o que você pode imaginar de bom estava colocado sobre o homem.
Era uma sociedade entre Deus e o homem. Ele colocou o homem para cuidar da terra, encher a terra. Eu estava pensando como seria lindo se não tivesse acontecido essa desgraça de o diabo entrar e enganar. Não haveria dinheiro, não haveria nem ouro nem prata. Todo mundo ia plantar, colher, comer. Não sei como é que Jesus ia repartir a terra, mas ele tinha a sua maneira. Mas ninguém ia se preocupar, não ia nem saber que ia comprar terra, não precisaria, porque era tudo a família. E uma família unida não tem preocupação com herança. Não briga, não se mata por causa disso. Alguém disse, eu vou deixar nada porque os filhos sempre brigam, né? Também há alguns que brigam, né? Mas a vida é assim. Mas quando nós olhamos como realmente o privilégio nosso de Deus criando de novo esse princípio novo de trazer o homem de volta à origem. Aquilo que era no começo, que era antes do diabo entrar e enganar Adão, esse era o princípio sobre o homem. O domínio era total. E esse impostor enganou, mas isso ficou só para aquelas pessoas. O engano dele levou em primeiro lugar a fazer as pessoas morrer fisicamente, foi consequência, e aquela separação entre o homem e Deus. Infelizmente aconteceu, e nós somos hoje limitados a um tempo de vida, e vamos ter que partir. Mas tem um porém, ele limitou esse tempo para aquelas pessoas que realmente conseguem entender o princípio novo que ele implantou através do seu filho, que logo vou falar sobre isso. Ele nos dá essa oportunidade da nossa vida realmente se apoderar, se apossar e ser e ter aquilo que foi implantado no princípio. Tudo que aconteceu depois dessa palavra foi uma imposição do mal. O diabo não tem direito, não tem força, não tem autoridade sobre isso. Ele inventa, ele se coloca, ele é um impostor, ele é um mentiroso, ele tem um poder, mas tem um porém. A igreja que foi comprada pelo sangue, pela vida de Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele é revestido, quer dizer que ele voltou. Amados, nós voltamos para a origem que estava lá no jardim. Eu e você, essa origem está sobre nossa vida. Isso nos dá algo me dá uma convicção tão grande no meu coração, de alegria, em saber que entre nós que cremos em Deus não há barreira. Alguém pode tentar se impor, pode tentar fazer, ele tenta, ele força, mas ele não consegue porque nós somos filhos, nós somos co-herdeiros com Jesus Cristo. E tudo que ele fez, ele deu para a igreja, para o povo. Então eu e você somos novas criaturas. Nós somos realmente os representantes de Deus sobre a terra. E não há nada quando você faz parte, como a vida santa da igreja, não há nada que te possa impedir aquilo que você colocar no teu coração, porque aquilo que é vida. E essa vida é abundante. Você já imaginou que Deus colocou você e a mim sobre a terra como uma extensão dele? Amados, nós somos a extensão de Deus sobre a terra. Algo que é feito, que vai ser eterno, vai acontecer através daquilo que a igreja implanta, aquilo que a igreja consegue criar, aquilo que a igreja consegue desenvolver, aquilo que a igreja consegue fazer crescer e se multiplicar. Amados, Deus não pode fazer sem nós. Ele não vem aqui mandar na igreja. A igreja Ele entregou para nós, para homens e mulheres, para fazer o seu trabalho, a sua obra sobre a terra. E amados, isso é tão tremendo, de ser escolhido, ser chamado por um Deus que criou o céu e a terra, para ser o seu representante na terra.
Amado, pense um pouquinho em quem você é. Você é apenas uma pessoa? Você levanta e você pensa que você é só um humano? Amado, nós temos que levantar de manhã, não pensar que nós somos humanos, nós somos um espiritual, que tem um corpo físico, um corpo humano que caminha nessa terra. Mas a nossa vida é espiritual. Nossa vida representa Deus no mundo espiritual. Isso quer dizer uma coisa para ti? Mas para mim isso é muito forte. Ser chamado, separado. E a igreja foi fundada a partir da morte e ressurreição de Jesus Cristo, do seu Filho. E Ele nos dá a oportunidade de poder crer, aceitar e mudar de vida para poder representar Ele. E o lindo ainda é, em toda a nossa vida, desde o que nós sabemos que nós somos gente, quem de nós não errou? Quem de nós não pecou? Quem de nós não traiu? Quem de nós não fez algo errado? Papai do céu nunca, através do seu trabalho que Ele tem para com os homens, jamais vai te acusar. Jamais Ele vai te atirar no teu rosto o que você fez. O céu só tem uma visão. O homem e a mulher que eu criei foram enganados. O homem e a mulher que eu criei, eu vou trazer de volta, porque eu vou dar a eternidade para eles. Gente, isso é muito forte. Eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Gente, Ele dá oportunidade para ti e para mim, para representar Ele. Se alguém não tivesse representado Ele, eu não teria me salvado. Repito de novo, meus irmãos, Deus não procura os teus defeitos. Deus não olha para os teus erros. Amados, eu já ouvi dos piores erros na vida de alguém confessar. Nunca disse, meu Deus, não. Tentando me manter, mas tão forte, que eu pensava assim, se eu fosse Deus eu não ia perdoar. Se eu fosse Deus, eu não ia tolerar esse negócio. Quando você tem uma pessoa, um dia eu falei aqui, disse, amados, vocês sabem onde eu moro, venham confessar seus pecados, porque eu quero levar diante de Deus, eu quero que você seja uma pessoa livre. Quando vem uma menina e diz para ti, eu e a minha irmã assassinamos a nossa irmã, nós a matamos. E você tem que ouvir isto. E você ainda tem que manter uma postura. E você tem que ajudar. E essa pessoa se sente livre. E ela não fica diferente de você. Porque para Deus não há medida de pecado. Para Deus o pequeno erro, uma pequena mentira, um adultério, um roubo, um assassinato, para Ele a mesma coisa, para Ele é pecado e não pecado. E essa noite Ele não pergunta para você o que você fez, o que você está fazendo. Ele quer saber se você se arrepende. Ele quer saber se você aceita Ele como Salvador. Se você não entende o que é arrependimento, Ele quer entrar no teu coração e quer te convencer. Ele muda a tua vida. Ele transforma a tua vida. Também tem coisa mais linda, o filho do... Cara, fica de pé, olha para eles. Olha para eles, fica de pé, olha para eles. Olha esse guri. Posso usar o pai um pouquinho? Irmãos, olha a misericórdia de Deus, porque se o filho teria que passar que o pai aprontou o que fez, ele ia levar muitos anos para se converter. Mas não. O pai se converteu orando, preocupado com o filho. Hoje o filho está aí. A madrasta ajudando, levando.
Glória a Deus, a gente sabe que não é fácil quando a mulher casa com alguém e tem um filho, uma filha na casa. Não é fácil. Não é fácil entender. Mas Deus tem algo alteramos no coração do homem e da mulher, chama-se amor. Chama-se amor. Amados, o único objetivo de Deus para o homem é perdoar. Eu podia contar centenas de coisas para vocês, uma pior, mais cabeluda que a outra. Pessoas que eu nunca ouvi em pensamento, pensando em ouvir o que eu ia ouvir. Mas já se passou 30 anos e são fiel e caminham com o Senhor. Não porque eu mudo a vida, mas uma coisa eu sei, faz quase 50 anos que eu aceitei a Jesus Cristo. Ele entrou na minha vida, me convocou para ser um representante dele sobre a terra. E a palavra que ele me confiou, ela transforma e muda a vida das pessoas. Não é só para mim, é para nós. Não existe maior investimento de um ser humano investir em uma pessoa. Você escolher alguém e diz: Deus, eu escolhi alguém, eu quero que você me ajude, você me leva a tua palavra na minha boca para que ele mude, para que ele se transforma, porque eu quero um dia apresentar ele para ti no céu. Amados, a única coisa que terá lugar, de um princípio maravilhoso lugar, é a salvação da tua alma. Mas também ter alguém para apresentar ao Senhor quando chegar aquele dia, ou se quando partir antes, chegar no portão. Imagina, não sei se é assim, mas imagina, chega no portão, tu vai partir antes da igreja ir, e Deus que chama 10 dos que você salvou, que você ajudou, diz: vão lá no portão porque fulano está chegando, eu quero dar honra para ele para entrar aqui. Talvez não seja assim, talvez não seja. O pastor foi levado, ele tinha uma ânsia no coração dele, queria ver se o pai dele e a mãe dele estariam lá. Daqui a pouco Jesus disse para ele: eu não vou te mostrar o que tu queria ver, mas fica tranquilo, eles estão aí. Fica tranquilo. Amados, aquele versículo diz: se você creres, salvarás a ti e a tua casa. Tem uma senhora nessa casa que se converteu, não é daqui. Hoje a mulher fiel. Família não crente. A mãe dela veio visitar ela aqui, ficou 14 dias na casa da filha, e a filha pregou para ela, orou com ela, aceitou Jesus, foi embora, e poucos dias ela teve um desastre e partiu para a eternidade. Papai do céu diz assim: cuida você dos meus e eu cuido dos teus. A mulher disse: meu filho não se converte, meu filho não se converte, meu filho não se converte. Mas eu fui visitar ela, fui na vizinhança dela, primeira pessoa que eu encontrei, preguei, orei, ela se converteu, já partiu para a eternidade. Se a melhor coisa que eu podia ouvir na minha vida era que esse homem me falou. Segunda vez que encontrei ele na rua, esse homem e essa mulher me abraçaram, não queriam me largar mais. Eles não entendiam o porquê, mas era Deus na vida deles, e partiu para a eternidade. Disse: olha quantos parentes você tem, olha quantas pessoas você tem condição de falar do amor. Tu está preocupado com eles?
Não, não faço nada. E tu quer que Deus seja preocupado com os teus, se tu não está preocupado com os outros? Por que estou dizendo isso? Porque Deus te salva, te dá vida eterna. Ele quer que você propague essa salvação para aqueles que você tem acesso. Você é o representante do céu. O céu não pode falar com eles. É você que tem que falar com eles. Quando eu olho para a cruz, conhecer ela, interagir, olha o que está escrito: ver que imenso amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos tratados como filhos de Deus, e em realidade somos filhos de Deus. Por esse motivo, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele próprio. Amados, o mundo não te conhece, o mundo não me conhece, porque o mundo não conhece a Ele. Mas fomos chamados, designados, separados, com o dom da reconciliação, para levar mais alguém a ouvir, aceitar, e a sua vida muda, se transforma, às vezes num abrir e fechar de olho. Mas alguém precisa falar. Você é a boca de Deus, você é a mão de Deus. Amados, Deus só tem a nós. Ele confiou em nós. Isso me inspira. Tudo que Jesus fez, tudo que Ele realizou, todos os seus movimentos, foram só em favor de um propósito: a minha e a tua alma, a minha e a tua vida eterna, dando a sua própria vida na cruz do Calvário, para te dar oportunidade, para dar para mim, para nós poder um dia viver eternamente, porque ali malvado nos roubou, lá no jardim nos tirou o direito, mas Deus mandou o seu único filho para morrer no teu e no meu lugar, e nos deu o direito de viver um dia eternamente. A ouro, a prata, não há nada. Amados, nessa vida que estamos vivendo hoje, nós vamos ter uma coisa na eternidade, a principal é na salvação da nossa alma. Um galardão é aquilo que você ganha alguém, ou aquilo que você aplica da vida material que Deus te dá para você botar no resto, é perdido. Eu disse a minha esposa hoje de manhã, creio ainda, o que adianta a gente ajuntar uma coisa quando Jesus voltar? Não teve valor nenhum. Não tem valor nenhum. A igreja, amados, precisa se levantar. Ela precisa crer. Ela precisa viver a vida espiritual que Deus confiou a nós. Ele nos confiou vida espiritual, e a maioria do tempo nós vivemos uma vida natural. A maioria do tempo muitos é na vida e até uma vida carnal. Mas Deus nos separou, Deus nos chamou. Mas nós estamos vivendo as últimas horas, o último tempo sobre a terra. É a hora de nós acordarmos, porque amanhã pode ser muito tarde. Lembrei hoje, quando eu estava orando e meditando naquele hino que diz: quantas almas poderia ter salvado para o Senhor? O que daria em troca da minha alma? Muitos vão dizer: o que eu daria em troca da minha alma? Tudo que canjaram sobre a terra
não é suficiente, porque já o tempo passou. Olha que Jesus disse, o primeiro sermão dele: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres, e me enviou para proclamar libertação aos prisionados e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos. Isso ele fez, e confiou para a sua igreja que nós façamos. Ele disse: irmão, faça porque eu fiz, eu dei para a minha igreja que eu fiz, eu conquistei para vocês, eu quero que vocês façam para mim sobre a terra. O mesmo que eu fiz, vocês podem fazer. O único sentimento dele, o único desejo dele, se teve outro, se ele sufocou, apenas olhando para uma vida que estava perdida, nos chamou, plantou aquela igreja com poucos homens, se levantou, deu instruções para eles, disse: agora vocês vêm pelo mundo, eu dou autoridade para vocês. Amados, aquele impostor que entrou lá no Jardim do Éden, ele continua atuando, ele continua tentando na vida das pessoas, ele continua mentindo. Amado, mas não tem uma autoridade que é a maior autoridade que Deus colocou em nossa vida. Não há nada que possa resistir o poder que está na igreja, que está na vida daqueles que realmente são fiéis. Amado, se você é fiel, não tem demônio que pode resistir, não tem força que pode resistir. Ele pode vir te atacar, mas você é mais que vencedor, porque ele não pode prevalecer contra a igreja. Quando eu olho, não posso deixar de dizer isso, quando eu e minha esposa éramos pobres, não tínhamos quem nos ajudasse, pais pobres, doente, não faltando comida, mas apareceu um homem que tinha sido convocado por Deus para trazer a palavra. Ele nos trouxe esperança. Ele falou para nós tivemos a capacidade da parte de Deus de termos fé, de podermos entender a palavra, aceitá-la e começar a viver. E o amor começou a mudar a nossa vida. Amado, o amor de Deus quer mudar a tua vida, não importa a tua situação, não importa onde você está essa noite, não importa onde você está atolado, não quer dizer, não importa o que você está fazendo, mas Ele quer te libertar. Amados, quando entrou em nossa vida, terminou o fracasso, começou sucesso em todas as áreas da nossa vida, veio um futuro com um destino em nossa vida, um destino marcado para a eternidade. Eu não posso dizer que nesses 50 anos o diabo muitas vezes não trouxe malas de lixo para dentro da nossa casa. Nós via, tinha umas malas lá dentro, tinha mala às vezes dentro do quarto, tinha mala nos corredores, tinha mala nos negócios. Agora, uma coisa nós fazia, nós se posicionava com a palavra. Minha esposa passou 2 anos numa luta terrível, era uma guerra dela, não era minha. E Deus disse: não ore por ela, essa batalha é ela e eu. Amados, ela dormiu 2 anos sentado na cama, na cabeceira da cama, sentada, batalhando, recitando versículo, salmos. Mas Deus levantou, Deus tirou daquele lamaçal, daquele problema. Não é um, ela passou por muitos.
Mas ela nunca se queixou de dizer a palavra: eu vou vencer. Eu vou vencer. Eu vou vencer. Amados, quem crê, para aquele que crê, não tem mais natureza caída. Não tem mais uma vida xoxa, uma vida sem esperança. Tem que falar negativo. Amados, não foi o que Papai do Céu trouxe através desse homem, não foi só para nós. Quando ele entrou em nossa vida, nós começamos a propagar, começamos a falar no serviço, na rua, nas casas, e Deus começou a salvar. Não é só nós, mas é tantos quantos querem ouvi-lo. Eu quero só comparar alguns problemas dentro da história de que Jesus Cristo libertou. Em poucas palavras, vamos olhar aquela mulher de fluxo de sangue. Eu estava imaginando hoje, parece que eu estava passando na área dela. Eu vi na minha mente um arame espichado. Imagine uma mulher com fluxo de sangue 12 anos, dia após dia. Naquele tempo não tinha condições de higiene. Aquela mulher pendurando suas roupinhas e secando dia após dia, 12 anos. Se tinha pano pendurado um dia, 2 dias, 3 dias. Isso era um varal comprido. E aquela mulher não tinha esperança. Ela não tinha esperança. Mas um dia ela foi onde a esperança estava. Naquele dia foi em Jesus. Hoje é aqui. Hoje é na igreja. Naquele tempo foi lá, hoje é aqui. Irmão, hoje é aqui. Irmão, levanta as mãos assim, dá glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Dá glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, para um judeu, a maior adoração é o homem levantar as mãos e dar glória. Dá glória com mãos levantadas, mão santa. É forte. Irmão, é forte. Aleluia. Irmãos, ainda tenho mais uma palavrinha, senta um pouquinho. Agora Jesus atravessa o mar, encontra um gadareno. A Bíblia diz que o coitadinho, o mundo dele era o cemitério, se feria, não tinha corrente que segurava ele. Quando Jesus chega, Jesus não pergunta o que tu fez, o que aconteceu. Simplesmente ele se apresentou, Jesus libertou. Ele ficou tão impactado e disse: Jesus, por favor, eu quero ir junto contigo. Me deixe junto. Eu quero experimentar o que você realmente é. Jesus disse: não, fica aí. Você vai ser meu evangelista aqui. Meu Deus do céu. Agora imagina, talvez no final da tarde ou de manhã, não sei. Talvez tem esposa, tem filho. Ele passando na rua. Pessoas que haviam prendido. Agora está caminhando em perfeito estado. Chega em casa, a mulher com medo. Diz: mulher, não te preocupa. Ou eu encontrei um homem. Ele só sei que o nome dele é Jesus. Ele me libertou. Ele me libertou.
Ele me libertou. Estava imaginando quantas vezes será que ele atravessou, que o país dele é divisa com Israel. Eu imaginei quantas vezes ele foi, obrigado meu irmão, ele foi para Israel escutar Jesus, aprender que ele não sabia nada, ele só sabia que ele tinha sido liberto, que Jesus voltou. Imagina o trabalho que esse homem fez. Agora tem a mulher que é adúltera, alugando a perereca para ganhar vida, talvez, por prazer, eu não sei. Não sei. Pegaram ela, queriam matar ela, era lei. Jesus desafiou aqueles homens que sempre apontam o dedo. Irmão, o teu amor tem que ser maior do que qualquer problema na vida de uma pessoa. Teu amor tem que ser maior do que qualquer coisa que atravessa na tua vida. Nós não fomos chamados a apontar dedo ou condenar alguém ou dizer algo. Quando ninguém condenou, eu também quero dizer para ti, não importa o que tu fez. Deus não quer te condenar. Deus sabe teu problema esta noite, sabe a tua vida. A única coisa que Ele quer fazer, Ele quer te salvar. Ele quer te salvar. Ele pregou um sermão, já estou encerrando. Ele pregou um sermão no pé do morro, um morrinho lá em cima, 9 vezes. Fazer assim para não fazer assim. 9 vezes. Ele disse: me ouve, e vocês vão ser felizes. Me ouvem, e vocês vão ser felizes. No Sermão do Monte falou 9 vezes: me ouvem, me escutem. Essa foi a palavra que eu vi a primeiro do Senhor: me ouve, me ouve, me ouve. Se eu não tivesse ouvido, eu não estaria aqui. Deus não olha nossos problemas para condenar, apenas para salvar. Isso me inspira meu coração da vida desse homem. Ele não condena. Você pode dar uma volta, você se perde. 1 ano, 2 anos você volta. Ele ainda estava cuidando de você. Se um homem vai numa casa de prostituição, tu pode ter certeza que o Espírito Santo fica na porta esperando. Quando você sai, ele vai te receber de novo. Ele vai junto contigo como um cachorrinho para ver se ele consegue te salvar. Porque o amor dele ultrapassa qualquer coisa na vida. Quando um homem que morreu na cruz para dar a sua vida por mim, e onde tem um ladrão, um assassino, sendo crucificado com ele, em 2 palavras, ele diz para aquele moribundo perdido, diz ele: olha cara, hoje você estará comigo no paraíso. É hoje. Eu não tinha alternativa, era crer ou não crer. Ele creu, ele foi com Jesus para a eternidade. Amados, isso me inspira.
Isso me inspira a ser fiel. Jesus diz: vocês podem ser felizes, ser especiais nesse mundo, ter satisfação na vida, viver uma plena paz, porque nós somos importantes, nós somos filhos do Criador. O projeto espiritual é espiritual. Só pode viver quem é espiritual. Ou servimos a nossa alma, nosso corpo, ou nos servimos Ele no Espírito. Quando o homem ouve a palavra, ele passa pelo primeiro. Sabe que me vem um pensamento, e com isso estou encerrando. No passado, havia muitos duelos entre homens. Dois moços, dois homens, às vezes até eram amigos. De repente eles se desentendiam. E como não tinha solução, eles marcavam um duelo. Podia ser uma arma de fogo, podia ser uma espada. Eles marcavam um lugar separado onde os dois iam. E tinha um tempo que contava o retrocesso do tempo. Quando batia no zero, ou atirava, ou a faca pegava e ia embora. Amados, você e eu, para você entender a palavra, para que ela faça efeito na tua vida, você precisa travar um duelo. Você tem que travar um duelo entre a tua mente carnal, tua alma e o teu espírito. Esse duelo tem que ser de vida ou morte. Se você não vencer nesse duelo a tua carne, tu nunca terá parte da eternidade. Esse duelo é de vida ou morte. Todos têm que passar por isso. Tem um segundo duelo. Esse duelo de permanecer fiel. Aquele duelo de que realmente o homem se posicionou no mundo espiritual. Ele não vai abrir mão, vai conseguir custasse. Esse duelo foi travado por Jesus Cristo. Ele desceu as águas batismais, o Espírito Santo pegou ele e levou para o deserto. Ele lutou 40 dias e 40 noites contra o mal. Era um duelo de vida ou morte. Quando ele voltou, começou o primeiro milagre. Amado, você e eu, nós somos confrontados com problemas, com escolhas, desafios, momentos intensos em nossa vida, momentos que parece que o barco vai afundar. Deus disse para mim: tu quer ficar doente? Tu quer cair em cima de um leito de enfermidade no hospital? Eu vi. Eu disse: não, eu não quero. Eu não quero. Tu quer ser rejeitado pelos homens por tempo indeterminado? Disse: eu não. Ele falava na boca do homem de boca a boca. Deus falando e eu falando, conversando. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que me chamou. Não é um Deus surdo e mudo. É um Deus que tem diálogo com os seus. É recíproco. Quando Ele ordena, ninguém impede.
Quando Ele ordena, ninguém impede. Repito. Você rejeitou as duas escolhas. Agora é o deserto. Amado, eu e tu, muitas vezes no tempo da nossa vida de servir a Deus, tu não pode esquecer que tem um inimigo, tem um adversário, tem um impostor. Ele é mentiroso, mas ele é poderoso. Eu e tu não podemos com ele, mas aquele que mora em nós, ele tem todo o poder no céu e na terra, e deu para a igreja, deu para nós. Você tem. Irmão, você tem, você é. Se você é fiel, você é. Agora eu ia dar um grito só. Aonde estão os que se consideram fiel? Levanta as mãos, adora. Levanta as mãos e adora. Adora, meus irmãos. Deus pode curar agora, te libertar do teu pecado, da tua doença, o teu problema, não importa o que. Deus é Deus, Ele está aqui conosco. Deus é Deus. Adora em voz alta, meu irmão. Adora, adora, adora. Só o teclado, levanta a mão. Adora, meu irmão, porque Deus está do teu lado. Deus está aqui. Ele prometeu de estar conosco, Ele está aqui. Adora, meu irmão, adora, adora. Fecha os olhos, adora, adora. Diga algo lindo para Ele, diga algo para Ele, diga algo para Ele, diga algo para Ele, diga algo para Ele. Maravilhoso Deus. Obrigado, meu Senhor, pela salvação. Obrigado, meu Deus. Oh, meu Deus. Te adoramos em espírito e verdade. Nós te adoramos, Senhor.